Olá! Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, que é a pontuação. Vamos começar pela vírgula. A vírgula marca uma pausa de curta duração. Vamos ver quando não se usa a vírgula. Primeiro, entre o sujeito e o verbo. Exemplos: ele ganhou a competição. Ele é o sujeito, ganhou é o verbo. Não se usa a vírgula entre esses dois. Aquelas duas meninas inteligentes estudaram muito para a prova. Aquelas duas meninas inteligentes é o sujeito. Estudaram o verbo. Não se usa a vírgula aí. Entre o verbo e o objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo. Diretamente. Então, o aluno escreveu um texto magnífico. Quem escreve, escreve algo. Escreveu é o verbo, um texto magnífico, o objeto direto. Não se usa a vírgula aí. O técnico convocou os jogadores para a seleção. Quem convoca, convoca alguém. Não se usa a vírgula entre esses dois termos. Bem, entre o verbo e o objeto indireto, nós também não vamos utilizar a vírgula. Exemplo: o menino sempre obedeceu aos avós. Quem obedece, obedece a alguém. O objeto indireto é aquele complemento do verbo que tem uma preposição. O bebê não gostou de você. Quem não gosta, não gosta de alguém. Não se usa, então, a vírgula entre o verbo e o seu complemento, seja o complemento direto ou indireto. Entre o verbo e o predicativo, Ana é a funcionária do mês. É o verbo, a funcionária do mês, o predicativo. O homem voltou esperançoso. Voltou é o verbo, esperançoso é o predicativo. O que é o predicativo? É aquilo que qualifica. Não se usa vírgula também para separar o nome, a palavra e seu complemento nominal. O que é o complemento nominal? É aquele complemento que complementa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Exemplos: tenho certeza da vitória. Quem tem certeza de algo. Certeza é um nome. Então, da vitória complementa esse nome. Não se separa esses dois termos. Agirei relativamente ao seu caso. Relativamente é um advérbio e é complementado por um termo. Quem age relativamente a algo. Então, não se separa nome de complemento nominal. Entre a palavra e o seu adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquele termo da oração que vai qualificar o substantivo, que vai enumerar o substantivo, que vai indicar posse em relação ao substantivo. Então, vejamos. Por isso, é um adjunto adnominal. Achei o livro do professor. Do professor é o adjunto adnominal que dá a ideia de posse. Então, eu não vou separar
essa palavra, esse substantivo, do seu adjunto adnominal. Os coqueiros da praça ainda se mantinham imóveis. A mesma coisa, os coqueiros da praça. Então, nós temos aí palavras que não podem ser o quê? Não podem ser separadas por vírgula. Entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, também não separamos. Por quê? A oração substantiva é aquela que tem o valor sintático, seja de sujeito, seja de objeto direto ou indireto, seja de complemento nominal, não é? Então, nós não podemos separar esses termos da oração por meios de vírgula. Sei que tudo dará certo. Sei isso. Quem sabe, sabe algo. Que tudo dará certo é o complemento verbal do verbo saber. Eu não separo o que? Verbo de objeto direto. Aí nós temos uma oração objetiva direta. Por isso, não serão separadas essas orações. Informei-o de que estava atrasado. Quem informa, informa alguém de algo. Informei-o disso. Há duas orações. Uma é a oração principal e a outra é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Não se separa os termos da oração essenciais e não se separa o verbo de quem? Não se separa o verbo do seu complemento. Portanto, essas orações não poderão ser separadas por meio de vírgula. Então, vamos ver os pecados da vírgula. Primeiro, separar sujeito do verbo. Sujeito e verbo são inseparáveis. Os professores participaram da reunião, tudo sem vírgula. Separar verbo do complemento. Exemplo, meus tios compraram um carro novo, tudo sem vírgula. Observações importantíssimas. Quanto à oração subordinada adverbial, no final do período, é facultativo o uso da vírgula. Exemplo, ele fez o dever conforme lhe solicitei, ou ele fez o dever conforme lhe solicitei. Por quê? Porque quando nós temos um adjunto adverbial na oração, nós podemos ou não colocar a vírgula, se ele estiver na ordem direta. Entretanto, se esse adjunto adverbial estiver deslocado ou se a oração adverbial iniciar o período, a vírgula será obrigatória. Conforme lhe solicitei, ele fez o dever. Outra observação importantíssima. Quando nós tivermos uma oração subordinada adjetiva, se ela for explicativa, essas orações explicativas exigem a vírgula. Exemplo, o leão, que é feroz, vive nas matas. Os jogadores da seleção, de quem se esperava maior desempenho, foram vaiados. Então, essas orações explicativas, elas possuem o valor de aposto e também elas generalizam algo no discurso. Agora, já a restritiva não vai admitir a vírgula. O livro que li é muito bom. Eu estou restringindo.
Os jogadores da seleção de quem se esperava maior desempenho foram vaiados. Eu estou falando que aqueles jogadores específicos de quem se esperava maior desempenho foram vaiados. Então, eu estou especificando o meu discurso. Há uma diferença muito grande entre a explicativa e a restritiva. Essa diferença é uma diferença semântica, no sentido da oração. Bem, então, em alguns casos, a mudança de pontuação altera o sentido e a análise do texto. Exemplo: João, o pintor, acaba de chegar. Eu estou utilizando um aposto explicativo aí, o pintor. João, o pintor, acaba de chegar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um chamamento. Portanto, isso aí, o João, é um vocativo. Agora, nós devemos usar a vírgula para separar sujeito composto. Exemplo: as crianças, os jovens, os idosos são sempre bem-vindos ao restaurante. Há termos que devem ser separados aí: crianças, jovens, idosos. Joias, carros e móveis, nada o animava. Joias, carros e móveis devem ser separados. Também devemos utilizar a vírgula para isolarmos o vocativo. Exemplo: aluno, preste atenção. Eu vi, mamãe, a chave do carro sobre a mesa, sobre a cama. Queres o avesso disso, leitor? Então, o vocativo ele serve para chamar, para fazer um chamamento a alguém. Devemos utilizar a vírgula para isolar termos de natureza retificativa ou explicativa, como isto é, ou seja, ou melhor, aliás, digo e outras. Ele é inglês, ou melhor, canadense. Para indicar supressão da palavra, geralmente do verbo ou grupo de palavras. Ela estava ali, os olhos fixos no portão. A supressão da preposição com. Joana escreveu uma carta, Maria um e-mail. A supressão do verbo escrever. Nós devemos utilizar a vírgula também para separar orações coordenadas sindéticas, exceto as que são iniciadas pelas conjunções e nem. Diga o que quiseres, mas sem gritar. Essa vírgula é obrigatória. É bom moço, vírgula, porém lhe falta força de vontade. Essa vírgula é obrigatória. Trabalho, vírgula, portanto posso gastar. Também obrigatória. Tenho muitas qualidades, por conseguinte, posso conseguir um emprego. Essa vírgula também é obrigatória. Isolam-se com vírgula as conjunções pois, porém, portanto, não obstante, contudo, quando vierem após o verbo. Seu resfriado não impede, porém, então, portanto, que você estude. Esta é a sua nova chance de progresso. Espero, pois, que aproveite. Falou, não disse, não obstante, nada de substancioso.
Agora, vamos ver que interessante essa propaganda. Sobre a vírgula. Muito legal a campanha dos 100 anos da AB, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro 23,4 ou 2,34. Ela pode criar heróis. Isso só. Ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Uma vírgula muda tudo. A AB 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Detalhes adicionais. Olha que interessante. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se for homem, colocou a vírgula depois do tem. Por quê? Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Vamos ver alguns memes que circulam por aí, não é? Uma vírgula muda tudo. Primeiro quadrinho. Ele está vomitando, amor. O rapaz está com o neném no colo e o neném cheio de amor. Agora, no segundo quadrinho, ele está vomitando amor. Ou seja, ele está colocando tudo para fora. No segundo, vou ali comer gente. Por causa de uma vírgula, virou canibal. Vou ali comer gente. Nesse caso, nós temos um vocativo. Proibido bicicletas, fumar e cães. Aí há um desenho. Nossa, como é que proibido bicicletas, fumar cães? Ajudem o ladrão. Eba, por que você não está prendendo ele? Vírgulas, senhorita. Agora vamos ao ponto e vírgula, que é um tipo de pontuação que muita gente tem problemas com ele. O que é o ponto e vírgula? É um sinal de pontuação intermediário entre o ponto e a vírgula. Indica uma pausa ao mesmo tempo que indica que o período frásico ainda não acabou. O ponto e vírgula é utilizado para, primeiro, itens enumerados. Esse tipo de pontuação é utilizado na separação de itens enumerados. Exemplos: serão abrangidas pelas medidas enunciadas neste decreto as pessoas que cumpram os seguintes requisitos. 2 pontos. Ter nacionalidade brasileira, ser maior de idade, ter formação superior, ser portador de deficiência. Observe algo muito importante. Depois dos 2 pontos e depois do ponto e vírgula, nós vamos utilizar a letra minúscula. Com orações extensas, o ponto e vírgula é usado na separação de orações extensas e relacionadas entre si.
principalmente quando já subdivididas com vírgulas. Exemplos: os alunos que moravam distantes do CMB decidiram ficar em casa, ponto e vírgula. Fizeram isso neste mês por conta da pandemia. Gosto de nadar, ponto e vírgula. Meu irmão, de lutar. Nas conjunções adversativas, é também usado na separação de conjunções adversativas, podendo assim substituir a vírgula. Exemplos: pensei que conseguiria terminar o trabalho esta semana, porém, só o terminarei semana que vem. Estarei presente na reunião, ponto e vírgula. Contudo, não concordo com as decisões que serão comunicadas. Nós temos aí como conjunções adversativas o porém e o contudo. Nas orações sindéticas, o ponto e a vírgula é usado ainda na separação de orações coordenadas sindéticas, quando o verbo estiver antes da conjunção. Então, vejamos. Nunca fui boa aluna em matemática. Esperava, contudo, passar de ano. Sempre acreditei em você. Esperava, portanto, que você cumprisse o combinado. Vamos a esse quadrinho do Armandinho. Os animais são muito importantes na nossa vida. As abelhas nos dão mel, ponto e vírgula. As vacas nos dão o leite. As galinhas nos dão os ovos e os pardais nos dão as multas. E os dois pontos? Quando nós usamos os dois pontos? O uso de dois pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Então, vejamos. Nós utilizamos os dois pontos antes de uma enumeração. No CMB, praticam-se vários esportes: natação, judô, vôlei. Antes de citação, o aluno disse: calma, turma. Para anunciar um aposto ou uma oração apositiva, só pedi um sentimento: amor. Antes de um exemplo. Exemplo, dois pontos. Depois de uma nota ou observação. Nota, observação, importante. E aí mais um quadrinho. Como foram minhas férias? Dois pontos. Haverá uma explicação. Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios. E tudo isso no mesmo videogame. Bem, muito obrigada pela atenção. Espero que tenham conseguido aprender o conteúdo e até a próxima.